Olá, hoje é sexta-feira e o Conexão já está no ar. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje vamos falar sobre amor e relação entre avós e netos. Tem as informações do dia, o movimento no trânsito, o quadro Em Cima do Muro, dicas para o seu final de semana e música com Adriele Gauer. Fica aí, a gente já volta. O tempo de espera nas filas de lojas de departamentos de Canoas deve diminuir. Por que, Perdigão? Boa noite. Boa noite, Dani. Uma notícia boa. Boa noite a todos. É porque o prefeito Jairo Jorge sancionou uma nova lei que determina tempo máximo de espera nas filas em 20 minutos em dias normais e 35 em feriados. Os supermercados e lojas de departamentos devem ter, no mínimo, um número suficiente de funcionários nos caixas para atender essa demanda de pessoas, principalmente nos feriados e finais de semana, onde as lojas ficam lotadas e os supermercados, então, tu até perde a vontade de comprar, né, Tem Dani? vezes que a gente passa muito mais que 20 minutos em uma fila, né? É Que verdade. bom que o prefeito sancionou essa lei. O incêndio no mercado público de Porto Alegre completou 1 ano neste mês. 40% do espaço foi destruído pelo fogo. A reforma ainda demora para ficar pronta, mas já começa a dar resultado. Acompanhe a reportagem. As labaredas tomaram conta de parte do segundo andar do mercado público no dia 6 de julho do ano passado. Uma fritadeira elétrica foi esquecida ligada em um dos restaurantes e provocou o fogo. 40% do espaço foi atingido. 9 lojas, o auditório e o memorial do mercado acabaram destruídos. No local estavam plantas e imagens históricas do prédio. Esta comerciante tem uma banca de artigos tradicionalistas e ficou assustada com as imagens que viu na TV. O primeiro filho ligou que houve um comentário do incêndio, que ia vir se certificar, mas já me ligou em seguida dizendo que era grave e eu já comecei a acompanhar pela televisão e vi que era grave. O incêndio comoveu quem faz compras todos os dias no mercado. Fiquei muito triste, pensando que a gente tinha perdido o mercado. Eu estava fora, no estrangeiro, e foi muito doloroso porque eu sou natural daqui, da cidade de Porto Alegre. Foi muito triste mesmo. Desde o ano passado, o mercado público de Porto Alegre está em reforma. Operários trabalham na reconstrução de paredes e na colocação das telhas de barro, característica do patrimônio histórico. A cobertura de metal que abrigava os vidros e derreteu no incêndio está sendo retirada com um guindaste. A obra vai custar 30 milhões de reais e deve estar pronta em 10 meses. E é um símbolo cultural que tem que ser resgatado na sua plenitude para que a gente possa continuar recebendo milhares de visitantes, sejam eles de Porto Alegre, do estado, do país e internacional. Além de ser um patrimônio histórico, o mercado é uma referência no centro de Porto Alegre. Todos os dias, aproximadamente 100 mil pessoas passam por aqui. O prédio tem 145 anos. Nesse tempo foi atingido por uma enchente e 4 incêndios. Resistiu a todos e hoje dá sustento para 1.000 famílias. E o mercado vai sofrer várias melhorias também, então redes novas de hidráulica, esgoto, energia elétrica e vão deixar o mercado melhor do que antes. Bom, você pode participar do Conexão RS pelo facebook.com/Ubra TV Cultura. Vamos dar uma olhadinha no trânsito, Dani? Vamos Sexta-feira, pista molhada em alguns locais ainda, por causa da enchente de ontem. Então a gente está vendo imagens da Avenida Carlos Gomes, quase na esquina com a Anita Garibaldi. A gente pode ver um fluxo bem grande de veículos, sem aquele congestionamento gigante, mas os carros estão trafegando aí numa Fluindo lenta, bem, né? Estão trafegando numa lenta. É. O fim de semana deve ser com temperatura baixa em todo o Rio Grande do Sul. Nesse frio, um bom vinho sempre cai bem. A produção da Serra Gaúcha já atinge o mesmo patamar em relação aos rótulos da Europa e do Chile. A nossa reportagem visitou uma vinícola de Bento Gonçalves para contar como o vinho é produzido. Estamos na parte inicial da fabricação do vinho e do espumante. Ao meu lado está o Sr. Gilberto, ele é enólogo da fábrica da Miolo. Ele vai nos explicar todo o processo da uva e do espumante. Sr. Gilberto, como é que funciona? Como é que chega a uva? Como é que é o primeiro passo para a fabricação do vinho e do espumante? Bom, aqui essa parte inicial, né? Então, como você disse, é a parte do recebimento, né? Nós temos elas separadas em 3 linhas, né? Então, a uva branca a gente processa numa esteira e as uvas tintas a gente processa nessas outras 2 esteiras, né? O espumante, a uva para espumante,
ela é processada também junto com a uva branca, né? Mas em seguida a gente vai ver a diferenciação que a gente trata logo depois do recebimento de uva, né? Então, as uvas destinadas para base espumantes, né, elas vêm por essa esteira e elas, diferentemente da uva que a gente faz vinho, ela não é desengaçada, ela é prensada, né, inteira, né, então ela não passa por a máquina de desengaço, onde tira o cabinho, e sim ela vai ser conduzida por uma tubularia, né, onde ela vai na parte inferior da cantina, onde vai ser feita a prensagem da uva inteira em prensas pneumáticas. Na parte inferior a gente vai ter uma aranha, né, que a gente diz um carrinho, onde vai cair a uva dentro e a gente conduz essa uva para os tanques de fermentação. A fermentação seria a parte mais importante no processo do vinho do espumante, seria isso? Sim, aqui a gente vai fazer desde criomaceração, né, que são a refrigeração da uva, então submete ela a temperaturas de 5 graus, onde tem uma extração lenta de cor, de aromas, né, então aromas mais frutados. Depois disso, começa a fermentação alcoólica, que é a transformação do açúcar em álcool, gás carbônico e calor, né? Então a gente começa esse processo e aí a gente vai fazer toda a parte de extração, né? Então durante a fermentação alcoólica a gente faz a remontagem, né? Para nós termos mais extração da coloração, do tanino, os polifenóis. Então onde que é a retirada do mosto do vinho em fermentação na parte inferior, né? E é bombeado para a parte superior, né? Através de bomba e encanamentos. Então, e aqui a gente vai fazer com que o líquido a gente coloca ele ele caia no bagaço, né? Nessa manta que a gente diz, no chapéu, e ele vai incorporar, ele vai passar por essa casca até se encontrar novamente com o líquido da parte inferior. Então nessa passagem do líquido pela casca é onde vai ter a extração que nem eu disse, da extração da cor, do polifenol, dos taninos, que vão potencializar esse vinho para a guarda, né? Então esse vinho ele vai ter potencial de guarda para ir para a barrica, para ficar um tempo na garrafa também. Todo vinho, depois da fermentação alcoólica, ele é um vinho seco, né? A adição do açúcar ela acontece só no momento do engarrafamento, né? Então aí a gente vai definir, se a gente quer elaborar um suave, a gente vai colocar uma quantidade de açúcar e vai fazer filtrações, né? E vai fazer o engarrafamento. Exceto a elaboração do moscatel espumante, que aí sim a gente interrompe a fermentação alcoólica, né, com 7,5 graus, e aí fica um açúcar residual, então ele se determina um espumante doce. Isso aqui é a sala de barricas, a sala de envelhecimento, né? Então nós temos em torno de 1.500 barricas aqui, onde a gente envelhece os vinhos, né, tintos, né, e alguma coisa de vinho branco, a gente faz a fermentação e um pouco o amadurecimento. Então os vinhos permanecem de 6 até 18 meses e a gente utiliza as barricas durante 6 usos, 6 anos, né? Então as barricas mais novas para vinhos de guarda, né, vinhos com mais estrutura e tal, e depois vinhos nível premium e tal, as barricas de 3º ou 4º uso, né? Depois do 6º uso a gente utiliza essas barricas, faz uma raspagem e utiliza ela para fazer o envelhecimento do brandy, né? Um destilado vínico, né? Depois da fermentação, é hora de engarrafar o vinho e o champanhe. Eu estou aqui com o Thiago, que ele é responsável pela área de engarrafamento. Thiago, essa parte de engarrafar, quais são os problemas, quais são os cuidados principais que precisam para se manter a qualidade do vinho? Então, a gente tem muitos controles, né, que a gente tem que fazer nesta etapa muito importante da elaboração do vinho.
Então, a gente começa com a qualidade dos insumos que nós utilizamos. Então, a qualidade do vasilhame, né, da garrafa e também do vedante, que tem que ser adequado a cada tipo de vinho, né? E aí nós estamos falando da rolha ou do screw cap. Além disso, a gente tem diversos controles, né, durante o envase do vinho, que são feitos pelo laboratório, né? Que são análises físico-químicas. Então, essas análises têm o objetivo de comprovar, né, que nós estamos mantendo o nosso padrão de qualidade durante todo o engarrafamento do vinho. Além disso, então, depois do vinho engarrafado, nós temos uma preocupação muito grande que é com a apresentação do vinho. E aí envolve a rotulagem dele, né? Então, nós temos que manter um padrão, né? Afinal de contas, nós estamos falando de vinhos de alta qualidade. E o que a gente vê por fora, a gente tem que encontrar dentro da garrafa também. Depois de engarrafados, a gente tem vinhos tipo Lote 43, Merlot Terroir, que a gente engarrafa ele e ele permanece por um tempo, pelo menos um ano, na garrafa e para depois ser rotulado. Você gostou? Daqui a pouquinho a gente acompanha como foi a degustação dos vinhos, Dani, e também as dicas para apreciar melhor o sabor da bebida. Vamos lá, né? Olha, hoje é sexta-feira e é dia do quadro Em Cima do Muro com o Bives, que já está aqui com a gente. Eu vou sentar ali para chegar mais perto. Tudo bom, Bives? Tudo bem, pode chegar mais perto que eu não mudo. Boa noite, Dani, boa noite, Perdigão, boa noite a todos que estão em casa. E hoje o Em Cima do Muro, não importa se você entende tanto de futebol quanto Perdigão, que me perguntou se o fair play, eu vou falar de fair play hoje, era a mesma coisa que impedimento. Tá? Não importa, tá, A Daniela ficou com uma cara de quem não sabe também. Exatamente. Eu entendo de futebol, tá? Faz favor. Não importa, tá? O importante é a gente entrar na discussão e me ajudar a sair de cima do muro, né? Sim. Eu tô em cima do muro. E você, de que lado tá? Roda a vinheta. Rapidamente qual é o explicando. vídeo, então? Vamos lá. Nós vamos para o vídeo, mas rapidamente eu vou explicar o que é fair play para a gente entender. O fair play é um conceito que a FIFA aplica em todos os seus jogos, especialmente na Copa do Mundo. Tem uma bandeirinha que entra, escrito fair play. É o jogo limpo, né? O jogo jogado dentro das regras, mas respeitando o companheiro, respeitando o adversário, né? Sem violência, aquela coisa toda. Então, a pergunta que eu vou fazer hoje, eu vou realizar depois do vídeo. Primeiro vamos entender a jogada. Pode rodar aí, vamos para o primeiro lance, tá? Vamos lá. O primeiro lance é de um brasileiro. Esse rapaz aí de amarelo que está baixando para amarrar a chuteira é o Jobson, ex-Botafogo e São Caetano, que no jogo do Nahda com o Ittihad, do Campeonato da Arábia, olha que bacana, ele amarrou a chuteira do adversário e tem uma regra que explica que o goleiro não pode ficar com mais de 6 segundos com a bola na mão. Aí o que o árbitro fez? Marcou a falta. Para surpresa do goleiro e do adversário, tá todo mundo assim, ó. Sem entender sem entender. A regra mais importante será, olha que gesto bacana, será que não seria o momento de repente esquecer um pouco a regra e deixar o lance seguir? Depois de um olha que bacana, né? O movimento dos dois ali, um respeito entre os adversários. Esse outro lance, o jogador Hutt, do Werder Bremen, ele cai, me parece pênalti, o juiz apita e ele mesmo vai no juiz e diz, olha só, eu tropecei, não foi pênalti. Não marca o pênalti. Né? Não foi uma simulação, ele foi extremamente honesto. E aí o juiz volta atrás e apita para o time adversário. Que atitude, né, Bives? É verdade. Esse é no Campeonato da Geórgia, onde na partida do Dinamo Tbilisi com o Sione Bounissi, o jogador tem que devolver a bola. Era um lance que foi mandado para o lateral, porque alguém estava machucado, e olha só o que ele fez. Botou lá dentro, golaço. Era para devolver a bola para o goleiro, ele fez esse golaço. O que acontece? Primeiro o pessoal vai reclamar. Sim. Né? Ó, o que é isso? Ô, meu, tá maluco? Aí todo mundo entra num consenso, e olha que coisa surpreendente. O outro time decide, então, ficar parado e deixar o time do Sione Bounissi empatar. Olha detalhe, só. olha o detalhe. Aí que vem a minha pergunta. Vamos para o resultado desse jogo para a gente entender a questão. Esse time, o Bounissi, ele vira o jogo. Ele sofre o gol, empata com este gol dado, né, de presente, e depois vira o jogo. E aí o torcedor sai do campo se perguntando, pô, para que entregaram o gol aquele? Se tivesse 1-0, a partida poderia mudar. Sim.
A minha pergunta para você aí de casa, eu estou em cima do muro, estou em dúvida. Pode isso, Arnaldo? A regra é clara. Fair play, jogo limpo ou campeonato? Vou resumir assim, ó. A gente tem que trazer para a nossa realidade, para o pessoal se motivar a responder. Você, gremista ou colorado? Num Grenal, se acontece um lance desse, como aquele, um gol sem querer, você aceitaria que o Grêmio ou o Internacional parasse a jogada para o Grêmio ou o Inter empatar? Aqui tem um colorado. Você aceitaria o Inter parar o jogo para o Grêmio empatar? Não, regra é regra. Entrou em campo, regra é regra. Mas não tem o fair play para ti, jogo limpo? Não tem. Pois Pra é, mim esse tá de um lado. Pra mim tem. Tu acha eu que seria mais aceitaria. justo? Seria mais justo. Eu sou a favor do então justo. empatou. Você de casa pode ajudar, então, a desempatar. Empatado. Então, quem está em casa, participe, né? Pelo telefone, no 3477-9105. Isso. E também facebook.com/UbraTVCultura. O Bives volta daqui a pouco, então, né, Bives? Para dizer o resultado de todo o que as pessoas estão achando aí em casa. Ele não vai sair de cima do muro. Eu tô em cima do muro. E você? De que lado tá? Vamos de música? Vamos de música. A gente está recebendo hoje hein? Adriele Gauer. Tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando meu trabalho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Fala um pouco sobre o teu trabalho, então. O teu estilo musical, quando começou? Eu comecei não muito cedo. Eu comecei aos 14 anos de idade, compondo, né? Montei uma banda com meu irmão, que é guitarrista, Rodrigo Gauer, e montei uma banda, tocava em festivais, escolas, e assim eu comecei, né? E hoje, agora eu estou gravando meu CD, né, com as minhas composições, estilo pop, né? Pop suave, assim, romântico. Toco em barzinho também, toco em alguns pubs, shoppings. Quem quiser me contratar, acho que... Tá correndo atrás aí. Tô correndo atrás. Quem quiser conhecer meu trabalho também, visita lá meu site, que é www.adrielegauer.com.br. Tá ali na tela, tá aparecendo. Isso, Adriele é com 2 L's. Né? Adriele com 2 L's e E. E tem meu telefone para contato também, quem quiser me contratar. E tu começou a música por influência do teu irmão? Foi mais ou menos isso. Eu via os ensaios da banda dele e eu ficava... gostava, né? E eu comecei compondo, na verdade. Eu sempre gostei de criar. Até eu ia trazer uns desenhos que eu faço meio esquisitos para divulgar aqui, que esqueci. São várias veias artísticas. Então, isso. Né? Eu adoro a criação, assim, me fascina. Eu comecei compondo, até nem cantava tão bem. Aí foi indo. E hoje em dia eu tô aí cantando. Vamos cantar, então? Vamos, vou começar com uma música própria, então. Medo de Errar é o nome da música. Vamos lá. Será muito cedo para revelar os meus segredos? Será muito cedo para derramar lágrimas de sofrimento? Mas se ele não sente o mesmo por mim, será que estarei invadindo o seu espaço? Mas se ele sente o mesmo que eu, está completamente apaixonado. Meus olhos não sabem mentir. GPS vão ser instalados nos táxis de Porto Alegre. Assim, a Prefeitura quer facilitar a distribuição dos veículos pela cidade. A empresa contratada pela EPTC para operar o serviço começa a instalar os aparelhos nesse mês de outubro. Que bom, né? Uma notícia boa. Agora, coisa boa também é ir na casa dos avós. É verdade. Não é mesmo, Perdigão? É verdade. Eu sou apaixonado pelos meus avós. É muito bom, né? Olha, essas figuras tão especiais das famílias têm o seu próprio dia. Amanhã, 26 de julho. A data começou a ser comemorada no século XVI pelo Papa Gregório VIII, em homenagem a São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus Cristo. E é sobre a relação entre avós e netos que a gente conversa agora com a psicóloga e psicopedagoga Marjorie Calumbi. Boa noite, Marjorie. Tudo bom? Obrigada pela presença aqui no Conexão. Marjorie, ir na casa dos avós é sempre uma festa para os netos, né? Especialmente aí quando são pequenos, né? É bom a gente estimular, então, desde cedo esse contato? Sim, lógico. Graças ao avanço da tecnologia e da medicina,
Hoje em dia, as pessoas vivem mais tempo, né, e com mais qualidade de vida. E a experiência traz para esses avós a certeza de que a importância do vínculo é importante a vida inteira. Né? E hoje eles têm essa oportunidade de vivenciar de forma mais prazerosa esse contato, esse convívio com os netos. O que é muito bom essa troca, tanto para os netos, que aprendem muito com a sabedoria dos avós, e os avós que ficam antenados e que podem curtir muito mais com qualidade de vida. Tem muitos avós aí com Facebook agora, né? Muitos avós namoram, muitas avós curtem, viajam. Hoje em dia é bem diferente isso, né? E podem desfrutar de um prazer maravilhoso. Agora, é muito comum hoje em dia os pais deixarem os filhos com os avós, né, por causa do trabalho, da rotina, enfim, do dia a dia. Esse fator é chamado de o neto criado pelos avós? Netoterapia, né? A gente tem que ver a diferença entre uma coisa e outra. Por quê? Porque nós seres humanos, os mamíferos e algumas aves, nós possuímos o sistema límbico. Isso significa que o nosso cérebro é projetado para que, através do vínculo, das relações, a gente possa garantir a perpetuação da espécie. Né? Então, são os seres que nascem e precisam de cuidados a vida inteira. Então, os avós precisam também, o passar do tempo não tira essa necessidade de vínculo. Né? Mas, assim, estudos já mostraram que é realmente muito importante essa relação, que ajuda a questão da memória, até mesmo de evitar o Alzheimer, né? Doenças, né? Mas não pode terceirizar essa responsabilidade dos pais para os avós, porque aí o efeito vai ser o inverso, né? Eles vão ficar sobrecarregados com obrigações, com tarefas, e aí deixa de ser algo prazeroso para ser algo maçante, chato. Sim. Não pode terceirizar. Avô não é babá gratuito. Não pode ser visto dessa forma. Infelizmente, tem gente que não tem uma outra opção, né, Márcia? A gente sabe que tem gente que tem que trabalhar e acaba ficando aí com o pai, a mãe tem que cuidar do filho. Aí como então não extrapolar, né? Como ter um limite nessa relação? Negociação sempre, né? Os avós não podem pegar a responsabilidade. Outro dia, uma senhorinha chegou para mim e disse, olha, eu tenho 3 netos. 2 eu não vejo com frequência. E é sempre uma delícia quando a gente se encontra. Tem um que eu fico assim responsável por tudo. Hora de colégio, alimentação. Isso me sobrecarrega. Porque sempre tem algum problema, crianças, fica doente, se machuca. Isso, quando acontece sob os cuidados dos avós, eles são cobrados, né? São xingados muitas vezes. Então, essa relação vai acabar prejudicando, né? o idoso, que hoje em dia também nem todo mundo que é avô é idoso. Né? Tem essa questão também. Tem muito avô jovem por aí, muitos. Então, tem que ter aí uma combinação para ter o meio termo para ser bom para todo mundo. Ele participa da educação desse neto, mas ele não pode ser o único responsável por essa educação. Agora, o que essa figura dos avós representa hoje para as famílias? Os avós hoje são melhores do que os de antigamente? Assim, eu acredito que hoje a tecnologia está muito a favor de todos, né? Então, eles podem compartilhar de conhecimentos com os netos, o que é muito favorável. Mas o nascimento de um neto é uma continuidade do ser humano, e isso, por si só, já traz grande satisfação. E os avós tendem a aproveitar, na convivência com os netos, tudo aquilo que ficou pendente na educação dos filhos e que, devido à falta de experiência, não foi praticada, né? Então, é como se fosse uma outra chance de educar de uma forma melhor e de mais qualidade. E aquele ditado, então, de que avô estraga, né, o neto, isso é verdade mesmo? A gente pode dizer que tem avô que estraga o neto, porque a responsabilidade, como tu mesmo disse, é menor, né? É menor e, assim, a própria vivência mostra que muita coisa dá para relevar,
dá para tirar por menos. Eles dão mais importância à qualidade do tempo que ficam juntos. Então, talvez seja por isso que digam que os avós estragam, mas também dizem que a avó é mãe com açúcar, né? Então, acho que é mais por essa segunda linha de pensamento. Quer dizer, o neto pode tudo. Tudo que o filho não podia, o neto agora pode, né? Tem que ter um meio termo, senão vai estragar tanto para os pais quanto para a própria criança. E os pais que não se dão bem com os avós, eles devem se comportar como para que os filhos tenham uma imagem positiva e não uma imagem negativa, uma influência dos pais, né, nessa relação entre netos e avós? Olha, os avós, até pela questão da experiência, tendem a ser um excelente mediador na família. Né? Ele, às vezes, já teve algumas perdas ou ele já concluiu algumas etapas, como a questão do trabalho, já está na aposentadoria, às vezes já está passando por uma questão de viuvez. Então, ele dá mais importância a esse vínculo familiar, esse vínculo afetivo. Então, os avós tendem, de um modo geral, a ser bons mediadores, tanto para melhor convivência com os filhos, quanto com os netos. Então, é bom não misturar, né? De repente, aí tem uma questão de alguém, um genro que não se dá muito bem com a sogra, mas é bom saber separar, cada um com a sua importância, para não estragar essa relação afetiva. Agora, Adriele, como é que é a tua relação com os teus avós? É muito mimada? Como que é? Não sou muito mimada, não, mas eu só tenho uma avó agora, né? E ela é muito querida, mora do lado da nossa casa, então a gente tem bastante relação, assim, conversa, se vê todos os dias, né? Tá sempre perto. Tá sempre perto, mas ela tem tantos netos, então não acho que nenhum é mimado por ela, porque são vários, né? Então... É possível ter até ciúmes, então, de netos? Quando tem muito, né? A avó dá mais atenção para um do que para outro? Onde tem qualquer concorrência, a gente já acha que em algum momento pode ficar em desvantagem, né? Isso acontece entre irmãos e é comum também que aconteça entre os primos, de achar que o primo é mais mimado pela avó do que o outro. Mas a avó tem um coração maior do que o da mãe. Ela abraça todos de alguma forma e o ciúme é consequência. É consequência, né? E os pais que têm filhos adolescentes, onde os avós acabam abraçando para que os filhos consigam estudar e trabalhar e conquistar as coisas na sua vida, como é essa relação entre avós e netos nessa condição assim de pai, no caso, pai e mãe? Adolescente, né? No maior, caso, adolescentes, né? isso. Olha, as questões que eu tenho visto, os adolescentes tendem a se dar melhor até com os avós do que com os próprios pais. É muito difícil a gente ver neto que tem problema com os avós. Geralmente eles têm problema com os pais e correm para os avós, né? Justamente por ter esse olhar mais generoso, né? Que a própria experiência possibilitou. Então, eu acho que tem mais uma acolhida. Os jovens tendem a se dar melhor com os avós do que com os próprios pais. Principalmente se os pais são separados e às vezes não conseguem um diálogo tão bom, eles têm sempre um bom refúgio com os avós. Então, ter os avós saudáveis por perto é sempre algo muito prazeroso que o ser humano deve desfrutar. E sempre aproveitar, né? Muito, muito. Carinho, paciência, às vezes uma comidinha, né? Os avós sempre é um lugar aconchegante. Tá certo. Obrigada, viu, pela presença Eu que aqui no agradeço. Conexão. E quem tiver avô e avó em casa, que dê um abraço e um beijo, né? E aproveite a presença, bastante. Né? Aproveite. Tá certo. Vamos cantar? Vamos lá? Vamos sim. A primeira música deu problema no violão. Mas vamos lá. Mas vamos lá, acho que agora vai. Agora vai. An old man, turned 98. He won lottery and died the next day. It's a black fly in your Shawnee. It's a different pardon. 2 minutes too late. Isn't it ironic? Don't you think? It's like when it happened. You wouldn't be set free, right? And you've already paid to goodbyes. That's a testament, and
meu segredo será muito cedo pra derramar lágrimas de sofrimento. Mas se ele não sente o mesmo por mim, será que estarei invadindo seu espaço? Mas se ele sente o mesmo que eu, está completamente apaixonado. Meus olhos não sabem mentir, não sei o que falar, se posso demonstrar ou me entregar assim logo de cara. Dizem pra mim ser natural, mas eu tenho medo de errar. Mas não vou desistir, não sei o que falar, se posso demonstrar ou me entregar assim logo de cara. Dizem pra mim ser natural, mas eu tenho medo de errar. Mas não vou desistir, não vou desistir. Como que é o nome mesmo dessa música, Adriele? Medo de errar. Muito boa, né? Muito boa. Muito obrigada. Vai estar nos próximos do teu CD? Vai tá. Então. Composição tua. Composição minha. Já ela canta mais, viu? Bom, a 23ª edição da Casa Cor começa na próxima terça-feira. Na mostra, a Ubra promove a Confraria do Designer. É um espaço que é uma iniciativa do curso de Design de Interiores da universidade. É um conceito de espaço doméstico projetado para o trabalho das pessoas da área. A Casa Cor tem ainda outros 44 projetos que levam novidades na criação de diversos estilos para áreas de convívio. Se interessou? Então anote aí. O evento vai até o dia 21 de setembro. A Casa Cor fica na rua Carlos Traem Filho, número 930, em Porto Alegre. Perdigão. E você pode participar aqui do Conexão. Você pode tanto dar sua opinião sobre os vídeos que o Biviso mostrou, sobre o Fair Play, em facebook.com/UbraTVCultura, como comentar aqui sobre o que você vai fazer amanhã com seus avós, no dia da avó, e como foi a importância dos avós na sua criação, tá certo? É facebook.com/UbraTVCultura. Vamos dar uma olhadinha no trânsito? Vamos lá. A gente tem imagens agora da Avenida Assis Brasil, na esquina com a Avenida Sertório, na zona norte de Porto Alegre. A gente pode ver um fluxo de veículos bem grande, sem congestionamentos, sem tranqueira nos cruzamentos da Avenida Assis Brasil com a Sertório. O trânsito está tranquilo por ali. Agora a gente acompanha o final da visita que a nossa equipe de reportagem fez até a Miolo, em Bento Gonçalves. Vamos lá. Bom, depois de acompanhar todo o processo da fabricação do vinho e do espumante, agora chegou a melhor parte, que é a hora da degustação. Gilberto, pelo jeito eu acho que vamos experimentar um vinho branco. Então, primeiramente a gente vai provar um vinho branco, né? Esse vinho é da variedade Chardonnay. Então, o Miolo é o Cuvée Giuseppe Chardonnay. Então, é um vinho branco que a gente elabora ele, faz a fermentação, né, na barrica de carvalho, né? E ele permanece mais 6 meses em surli, a gente diz, né? Qual a importância de fazer esse movimento, de movimentar o vinho na taça? Esse movimento giratório que a gente faz, né, para incorporar o oxigênio e fazer com que a gente fique os aromas sentir mais melhor o aroma, ser mais perceptíveis, né? Então a gente faz essa agitação para incorporar esse oxigênio e facilitar, aumentar a intensidade na taça, né? Então, além do exame olfativo, a gente tem que fazer o exame visual, né? Então, os vinhos brancos, eles têm que ser límpidos, né? Então, não pode, dificilmente vai aparecer alguma turvação, né? Então, tem que ser límpidos. A coloração vai desde um amarelo esverdeado para vinhos mais jovens, até um amarelo palha para vinhos brancos que passam por carvalho, né? Então, essa coloração, então a parte olfativa, a gente faz esse movimento giratório e observa que esse vinho, ele tem uma boa intensidade aromática, né? É verdade. Tem aromas do carvalho. Eu ia frisar isso, deu para sentir bem o aroma do carvalho. De baunilha, mas bem complexadas com compotas, né? Parece abacaxi em compota.
Bem, agora estamos nos tintos, Gilberto. Isso, então o vinho tinto, bom, a gente tem que fazer o exame desde visual, olfativo e gustativo, né? Então a parte do visual, claro, a coloração então muda para vinho tinto, né? Então aqui a gente tem que olhar a intensidade corante e a gente diz a tonalidade, né? Então aqui a gente tem visualizando, a gente sabe se o vinho é mais envelhecido ou menos envelhecido. Então o vinho quando jovem, ele tem notas mais violáceas, né? Então a coloração dele é mais viva, mais violácea. Depois com o envelhecimento, com passagem por carvalho, ou envelhecimento na garrafa, ele vai um pouco a cor. Vai perdendo cor e vai ganhando aquelas tonalidades mais que a gente diz cortelha, né? Então que aí ele denota que o vinho é mais envelhecido, né? Então esse aqui é um Merlot Terroir Safra 2011, né? Então é um vinho que já está engarrafado já há um ano, né? Tem uma coloração intensa, mas ele já tem notas telha, não muito intensas, né? Mas denota que ele já tem certo envelhecimento, né? E o aroma dele, eu observei também então que ele tem o aroma do carvalho também. Isso, a nota do carvalho, muita nota de frutas secas, né? Tem então a nota do carvalho, a baunilha, o café, né? Um pouco do cacau também. E as frutas secas, um pouco amêndoa, né? Ele tem um pouco de é bem perfumado. Isso, então ele tem uma boa intensidade aromática causada também pelo envelhecimento. Então, com o passar do tempo, vai intensificando depois do engarrafado, né? Ele vai intensificando esses aromas, vai ficando um vinho mais complexo, que a gente diz, né? O vinho não é simplesmente beber, tem que sentir também, né? Então em boca, veja que ele tem uma boa estrutura tânica, né? Isso faz com que seja um vinho que ele suporte mais tempo de guarda, né? Isso faz com que esse vinho ele acompanhe comidas mais, né, mais elaboradas, né? Uma carne mais de cordeiro, mais, por exemplo. Isso. Então ele tem esse calor, é um vinho bem alcoólico, né? Que isso vai suportar, vai harmonizar muito bem com essas comidas, né? E aí, vai comprar vinho ou tem em casa? Vou comprar, tenho em casa, mas vou comprar mais. O Julian ficou meio rosado, né? Ficou, acho que ele tomou várias taças ali para fazer a degustação. Gosta de vinho, Marjorie? Gosto, sim, no período frio é bom, né? Cai bem. E tu, Bives? Ai, meu Deus! Por que eu perguntei? Depende do vinho, né? É. Tem as marcas. Sim. A Miolo é uma marca A Miolo é muito reconhecida. boa. Adriele? Do suave? Mais docinho. Assim. Mais docinho, eu não gosto muito, mas, né? Não sou Eu muito gosto de mais beber, do vinho né? tinto seco também. Mas Bivis, pode chamar as participações em cima do muro já. Isso. Pra galera participar, mandar contato também e sua posição. É verdade, aqui ó, tá no Face, como o Perdigão muito bem disse, e a gente tem também espaço para quem quiser entrar em contato e falar ao vivo, não tem também? Tem sim, pode ligar. Tem, pode sim. ligar, é 513477-9105, aparece aí na sua tela, e pelo Facebook também, Ubra TV Cultura. Sabe o que ia ser legal? Se entrar um gremista e um colorado, se der tempo. Ia ser bom. Porque daí fica justo, né? Vamos ver quem é mais fair play dos dois. Agora sim, eu vou fazer uma pergunta que chegou agora para nossa produção, Marjorie. É de uma família de Gravataí. A história deles é a seguinte: os pais morreram e eles ficaram cuidando do neto. Só que eles têm tido dificuldade para fazer isso, tanto dificuldade financeira como também, né, deve ter dificuldade de relacionamento e tudo, lidar com a criança. Então, que dicas que você daria para essa família e para pessoas que estejam passando aí pela mesma situação? É uma criança, né? O neto. Sim. Sim, uma criança, um menininho. Ah, tá. Olha, a perda é uma lacuna que vai ficar tanto para essa criança, o filho, no caso, né? E os pais das vítimas. Então, essa dor vai ter que ser compartilhada e ser vivenciada, né, por eles.
E, de certa forma, é um modo até, nessa troca, de amenizar a dor um do outro. E a melhor coisa que eles podem fazer, até em memória desses pais, é dar o melhor de si na educação dele. Não tem outra forma. É uma responsabilidade que eles assumiram e a melhor forma é pegar toda essa tragédia e transformar em algo, um convívio prazeroso. E o amor sempre tem que estar presente. A afetividade é o que vai fazer com que eles ultrapassem todas essas questões. É o amor, não tem outra solução. O amor sempre, né? Sempre. Bivis, vamos pedir para passar o teu VT de novo? Vamos. O que tu acha? Vamos passar o VT. E o importante é o terceiro é mais provocativo para gremistas e colorados. Mas fica o exemplo, ó. O primeiro, o pessoal ali está observando o Jobson, esse menino, esse rapaz de amarelo que jogou no Botafogo, no São Caetano. Isso lá na Arábia Saudita, ele amarrou a chuteira do adversário. O problema é que quando o goleiro do time adversário foi repor a bola, tem uma regra que proíbe que o goleiro fique mais 6 segundos com a bola na mão. Aí o juiz marcou a falta. E ninguém está acreditando, nem o goleiro e muito menos o Jobson, o outro time. Está todo mundo dizendo, poxa, mas o cara estava ajudando, né? Segundo caso. Olha que bacana, ó, o Jobson ajuda e depois os dois vão trocar, não carícias, tá? Mas vão trocar um cumprimento bacana, mostrando que o futebol acima da competição, eu estou em cima do muro, né? Estou em dúvida, vamos ver. O segundo caso parece uma simulação de pênalti. O jogador esbarra no outro, o juiz marca pênalti e o próprio jogador que caiu, né, que teria sofrido pênalti, chega e diz, cara, não foi, eu tropecei. Eu que fui dandão, tô no chão e não é pênalti. Tá? Essa é uma atitude mais difícil, né? É difícil. Né? Pô, ainda mais um pênalti, né? Voltar atrás assim, mas foi uma bela atitude. Quero ver se a torcida achou isso. De exemplo, né? E esse foi melhor ainda, ó. Imagina aí, Grenal, tá? É o Grenal. Tá lá o Internacional, chutaram a bola para lateral porque tinha alguém machucado, aí o Grêmio vai repor a bola, vai entregar lá pro Dida, o goleiro do Inter, e pimba, olha a lambança. Golaço, hein? Gol de placa. Tá, aí é Grenal. E a torcida indignada. Pô, que sacanagem. Faltou fair play, faltou jogo limpo. Aí o time do Grêmio resolve o seguinte, ó. Nós não vamos defender. O Inter vai empatar o jogo. Tá lá. Aí vai o jogador colorado, vamos ver, o Rafael Moura, o D'Alessandro, para provocar mais ainda. O D'Alessandro vai lá, o Marcelo abre e deixa ele empatar o jogo. Tu imagina se isso acontece num Grenal, cara. Como é que a torcida, como você, gremista ou colorado, ia reagir? Vale o jogo limpo ou o campeonato é o que interessa? Ligue pra gente, 5134779105 e dê seu depoimento, sua declaração, sua opinião aqui no quadro Em Cima do Muro do Conexão. Já tem opinião. A gente tem uma participação, sim, da Janaína Sabrito, ela tá dizendo que é colorada, sou contra para o jogo. Parar o jogo. Sou contra parar o jogo. Principalmente em Grenal, onde o jogo é decidido na pressão. Sem fair play. A regra tem que ser clara sempre. Beijos pra vocês. Tá aí, ó. Ela é que nem o Perdigão. Beijo, Janaína. O Perdigão é dedo no olho e puxão de cabelo. Vale Faca tudo. Na boca. Regra é isso regra. mesmo. Futebol. Tá bom. E Grenal é Grenal. Tá ótimo. Essa aí é boa. E tem a Dani que tá defendendo o outro lado. Que a gente tem que ser justo e limpo na hora de disputar uma partida. Futebol não é amigo. Como assim? Claro que é. Meu Deus do céu. Agora você aí de casa, desculpe, você aí de casa, ligue pra gente pra dar sua opinião, 34779105, enquanto a gente vai assistir um trailer, né, Perdigão? É verdade, tem mesmo, Dani. Todo mundo conhece a franquia do Planeta dos Macacos, né? Tem muita gente que gosta muito, eu acompanho bastante. O original é lá de 68, mas em 2011 a série foi ressuscitada com o Planeta dos Macacos A Origem, tá? O novo longa... No novo longa que vai ser lançado, o Sísamo César lidera a nação de macacos, né, geneticamente evoluídos e tal, que moram nas montanhas perto de São Francisco, nos Estados Unidos. Eles vivem tempos de tréguas com os poucos seres humanos que ainda sobreviveram a um vírus que é letal, devastou quase toda a humanidade, mas a paz vai durar pouco, Dani. Acompanhe o trailer, vamos dar uma olhadinha no trailer do Planeta dos Macacos, novo filme que vai ser lançado, que se chama O Confronto. Vamos lá. Saiu o Sísamo. Não era símio. É que César e tudo. Trava a língua, cara. Símio César. Apes! Together! Strong!
You don't mean any harm! We've been through hell together. It took us 4 years fighting that virus, but we are survivors. It was a virus created by scientists in a lab. You can't blame the apes. Who the hell else am I gonna blame? They already killed off half the planet. If we have to fight them, we fight them. There is another option. I have an idea. I need to speak to Caesar! This is your home, and I don't want to take it away from you, I promise. But other people are coming, soldiers. Is any of this making any sense to you? Yes. Family. Future. I've seen things. I've seen the way they are. They want what we want, to survive. They don't want a war. They are going to turn on you. They're animals! No, don't shoot! There must be another way. Caesar! War has begun. Trailer de Planeta dos Macacos do Confronto, que vai ser um filmaço e vai estar nos cinemas em breve. A gente tem uma ligação agora, a Lígia de Porto Alegre, do bairro Cristal. Ela quer dar a opinião dela aí, Bives. Lígia, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Daniele. Pode falar, por favor, qual a sua opinião? Olha, toda regra é exceção. Eu deixaria fazer outro gol, como os vídeos que eu vi ali, a atitude do goleiro com o adversário e o outro do pênalti, que justiça e honestidade, eu acho que a regra merece uma exceção, sim. Que daria pontos para isso. Tá certo, obrigada pela sua participação, viu? Se você fosse juiz, o que você faria? Acho que ela desligou já, infelizmente. Obrigada, viu, Lígia, mesmo assim pela sua ligação, e viu? É verdade. Imitando a vida, já que o jogo geralmente imita a vida, então ser honesto no jogo pode ser bacana, mas eu duvido que num Grenal a galera ia abrir mão. Eu tô em cima do muro, né? Tá certo, então. Eu vou pedir, então, para a Adriele passar aí a agenda de show rapidinho. Quando é o próximo show, Adriele? Amanhã, no Hangar Ipanema Pub, Avenida Eduardo Prado, 1651, Zona Sul de Porto Alegre. A partir das 9h30, eu toco lá. E semana que vem, na quinta-feira, estarei no Shopping Barra, ali na Cristal, na praça de alimentação, a partir das 7 horas da noite. E quem quiser, olha a minha agenda no site www.adrielegauer.com.br. Lá tem a minha agenda, tá tudo lá certinho. Tá certo, eu quero agradecer a presença, então, da psicanalista Marjorie Calumbi, que veio aqui hoje ao Conexão. Volte sempre, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Bives, até semana que vem. Isso, eu volto sempre em cima do muro. E você, de que lado tá? O Conexão fica por aqui, a gente se vê segunda. Um bom final de semana. Beijo, tchau. Vamos de música? Vamos, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe, amo vocês. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama só, quer da boca pra fora. Você me engana, não está maduro. Onde está você agora? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordada, juntando o antes